Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você, se conhece o canal, gosta dos relatos, já sabe sempre como que é aqui os vídeos, já deixa o seu like. Se você ainda não conhece, pode esperar aí até o final do vídeo. Se você gostar, aí você deixa o seu like, beleza? E também não se esqueçam que nós temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br, a loja oficial do canal Assombrado. E lá você vai encontrar diversos produtos, tanto camisetas como esta daqui, ó, que brilham no escuro, como roupas de moda feminina, canecas. Vai dar uma fuçadinha lá que você vai encontrar algo que você vai gostar. E a gente tá sempre tentando, na medida do possível, trazer novidades para vocês, tá bom? Então, vai na loja, deixa o like e vamos começar com esses relatos. E vamos lá para o primeiro relato desta coletânea de hoje, que é: O meu amor salvou a minha irmã. É uma moça que nos conta. Ela tem... Isso, é uma moça que nos conta, os nomes estão trocados. Esse foi um dos episódios mais estranhos e belos da minha vida. Um acontecimento cheio de afeto e que em um momento como esse, cheio de pessimismo e desesperança, pode ajudar a quem o escuta, trazendo um pouco mais de fé e amor na vida de todos nós. Hoje eu tenho mais de 50 anos. Eu sou uma mulher muito vivida e não gosto de brincadeiras com coisas inexplicáveis, pois episódios raros e muitas vezes traumáticos merecem respeito, enquanto portadores de lições de vida e fé. Então, merecem respeito enquanto portadores de lições de vida e fé. Bom, o episódio em questão aconteceu nos anos 80. Eu sou a filha caçula de uma pequena família formada por outros 3 membros, pai, mãe e a minha irmã, Pérola. Eu sou a mais velha, apenas 2 anos mais velha. E éramos e somos muito unidas. Compartilhamos nossas experiências de vida, adolescência, maternidade, enfim, irmãs como tantas outras. Mas o meu relacionamento com Pérola ia além. Éramos grandes amigas, nos protegíamos e ajudávamos uma a outra. Um dia, no fim de um verão muito quente, uma chuva sem precedentes se abateu na nossa cidade. Foi um tormento, muitos desabamentos, trechos alagados e o que é pior, a Pérola não voltava da rua. Ela estudava de noite na universidade e as imagens na TV mostravam cenas tipo do fim do mundo, justamente no local onde ela deveria estar naquele momento. Nós 3 não dormimos enquanto a Pérola não chegou. Ela contou que quando as águas baixaram, ela pôde finalmente caminhar até a estação de trem, onde estavam várias pessoas refugiadas do temporal. Um ônibus que parou ali para buscar abrigo resolveu circular e levar uma parte das pessoas o mais próximo possível de suas casas. E ela entrou nesse ônibus e conseguiu chegar em casa. Era já 3h20 da manhã. Ela estava exausta e suja de lama. E contou que nadou por um trecho em meio aos ratos. Gente, que alagamento foi esse? Foi na década de 80. Chegou a nadar no alagamento no meio dos ratos. Bom, não é difícil imaginar o que aconteceu depois. Ela adoeceu. Ela sempre foi muito forte, mas teve uma febre fortíssima que não baixava nem mesmo com antibióticos. Tantos médicos e consultas e nada. Em algumas semanas ela tinha uma espécie de herpes na boca, mas não um herpes normal. Ela tomou... esse herpes, entre aspas, né, tomou parte do nariz e toda a boca, que estava inchada e sangrando. Ela não podia falar e se alimentava com dificuldade. Começou a perder peso, dormia sempre e já quase não abria mais nem os olhos. Os médicos nada encontraram. Pensavam em interná-la, mas a minha mãe tinha medo, dizia que os médicos não sabiam como tratar isso e que ela podia, sei lá, vomitar e morrer. Bom, passado quase um mês desse temporal,
Eu ainda colocava o meu colchão ao lado da cama dela, no chão. Eu queria estar o mais próximo possível dela. Numa noite, a porta do quarto estava apenas encostada. Pérola dormia muito inquieta. Eu acordei e vi uma forte luz entrando pela porta. Mas a luz do corredor não estava acesa. Nunca ela ficava acesa quando a gente ia dormir. Aquela luz era muito intensa. Eu me senti paralisada. Eu não conseguia falar, nem pedir ajuda. Estranhamente, eu senti o meu corpo como que levitando, me distanciando do chão. A luz ficou mais intensa ainda e eu comecei a sentir um medo monstruoso. A porta se abriu lentamente e eu senti então, finalmente, o que aquela luz estava fazendo ali, me paralisando. O que aquela luz estava fazendo ali, me paralisando? A luz queria levar a minha irmã. Em um esforço muito grande, eu comecei a rezar. Primeiro com a minha mente, depois, consegui emitir um pequeno som. Comecei a chorar e pedi que me deixassem livre. A porta já estava muito aberta e a luz emitia um forte calor. Eu caí do alto. Então ela estava mesmo levitando. Eu caí do alto, eu senti que eu caía no colchão. E em um pulo, eu agarrei a maçaneta, empurrei com força a porta enquanto eu a chamava. Acorda, Pérola, acorda, minha irmã! Ela abriu os olhos. A luz era agora já muito fraca e eu a empurrava com a força do meu corpo e mantinha a porta fechada. A pressão do outro lado da porta cessou. E a minha irmã, agora bem acordada, me disse: que coisa você está fazendo aí atrás da porta? Era a primeira frase completa que a Pérola pronunciava em muitos dias de febre e sofrimento. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Me sentei em sua cama e a abracei com força e ela me disse: não me abraça não, eu posso te contaminar. Eu disse que não me importava, que nada no mundo poderia nos separar e que eu não tinha medo de nada. Algumas semanas depois, Pérola estava muito melhor. Começou a se alimentar, o herpes foi secando, ela conseguiu refazer o seu sistema imunológico e a febre desapareceu. Hoje moramos distante, mas sempre que podemos, falamos das nossas vidas, dos nossos problemas, nós rimos e eu sou segura que ela quando pensa na nossa mocidade, se recorda daquela noite em que nós duas desafiamos juntas um poder muito forte e o nosso fraternal amor foi capaz de vencer, dando a chance a uma jovem maravilhosa de prosseguir sua vida, sempre com o amor de sua irmã. Gente, aquela luz estava indo buscar, ela ia morrer naquele momento. A luz estava vindo para buscá-la e, ela falou: vai embora daqui, não vai buscar ninguém, não. E empurrou a porta, bateu a porta na cara da luz. Gente, mas e aí? Quando chega a hora mesmo ou não? Dá pra gente dar um migué na morte, falar: agora não vai levar ninguém, não. Se a gente tem a chance de ver. E será que era isso mesmo? Sei lá, um anjo, a espiritualidade estava vindo levar e ela empurrou para fora? Ou o quê? Será que era alguma outra coisa? Será que eram extraterrestres? Que iam fazer alguma coisa ali naquele momento e ela falou: tchau, não. Ai, gente, não sei, deixa aqui seus comentários. Muito interessante. Bom, e isso realmente tem poder, né? Esse amor, essa conexão e essa força que esse amor gera e essa união tem força. Isso tem mesmo. Próxima história. Meu avô veio conhecer a minha irmã. É um moço que nos conta. O meu avô, pai do meu pai, era um policial militar durão. Um homem muito sistemático, disciplinador e alguns dizem até uma pessoa difícil. Porém, conosco, seus netos, sempre foi muito bondoso e atencioso. Minha irmã nasceu quando eu tinha 16 anos e ela foi a última neta que nasceu enquanto ele estava vivo. Então, ela rapidamente se tornou seu xodó. Era um grude esse vô e essa neta.
Dava até gosto de ver. Porém, quando a minha irmã nasceu, meu avô já estava cego devido a diabetes que ele não fazia questão nenhuma de cuidar. Ele comia doce, bebia cerveja escondido, coisas que ele era proibido de fazer. Ele faleceu quase 3 anos depois que a minha irmã nasceu e nunca chegou a vê-la devido à cegueira da diabetes. Um dia, menos de 1 mês depois que ele tinha falecido, eu estava com a minha irmã no meu quarto, ela estava no chão brincando com algo e eu deitado na cama assistindo TV. Foi quando ela se levantou, caminhou até a janela do quarto, esticou os braços para cima como se pedisse colo e começou a falar: "O vô!" Eu olhei para ela, olhei para a janela, não tinha nada, me arrepiei inteiro, peguei ela no colo e levei para minha mãe. Minha mãe se benzeu e disse que, como meu avô tinha morrido sem poder enxergá-la, sem poder enxergar como era minha irmã, provavelmente ele veio conhecê-la, entre aspas, vê-la. Hoje em dia eu acho isso muito bonito, mas confesso que na época eu fiquei mais de 1 mês no cagaço de dormir no meu quarto. Por mais que fosse o vô, né? Assim, então, né? Eu te entendo. Ah, que legal. Então, interessante. Enquanto ele estava no corpo físico, o físico impedia dele ver como ela era. E talvez depois que ele tenha partido, né, já não tem mais a barreira do físico, e aí sim ele poderia vê-la, ver a aparência dela, ver como ela era. Interessante, muito legal. Próxima história. Projeção astral. É uma moça, eu acho, que nos conta. Vamos ver. Eu gostaria de poder alertar outras pessoas para tomar cuidado com a projeção astral. Eu não sei se o meu caso foi um pouco diferenciado, mas tomem cuidado com isso, pessoal. Quando eu tinha 17 para 18 anos, eu fiz algo que até nos dias de hoje me assombra. Vamos voltar aqui para o dia em que eu estava em casa, tranquila e sem fazer praticamente nada. Como eu não sou acostumada a sair muito, eu ficava mais em casa mesmo, jogando com os amigos, brincando com os meus cachorros. Na parte da manhã, eu, como sempre, ajudo a minha mãe a arrumar a casa, deixar tudo organizado, sabe? Almocei e passei a tarde toda assistindo TV no meu quarto. Assim que ficou de noite, eu jantei normal e me preparei para dormir. Me deitei na minha cama e comecei a assistir alguns vídeos onde as pessoas conseguem fazer projeção astral e sair do corpo. Logo fiquei interessada nessa ideia e, louca de curiosidade, pensei: por que não? Mas isso foi um dos piores erros que eu poderia cometer. Comecei a pesquisar no YouTube vídeos com tutoriais para eu conseguir sair do corpo, ter uma projeção astral. Entrei em alguns vídeos e fiquei em um que eu achei que funcionaria. Logo me deitei reta na cama, tirei o travesseiro, coloquei os fones de ouvido, relaxei ao máximo e segui todos os passos que o tutorial mandava. Assim que eu adentrava naquela voz e na projeção astral, eu sentia que eu me afundava um pouco na cama. Meu corpo parecia pesado, sabe? Eu não estava mais conseguindo abrir os olhos de tão profunda naquela projeção que eu estava. Sentia que a qualquer momento eu sairia do corpo ou algo aconteceria ali comigo. Eu estava ficando tão em pânico e em choque que eu tentei levantar, mas aí eu já não conseguia mais me mover. Até que eu consegui abrir os meus olhos, porém eu não me movia. O meu quarto é completamente escuro. Eu só consigo ver a luz da TV. Sabe quando fica aquela luzinha ligada? Aquele LEDzinho, então. E aí eu escutei a minha TV estralando, aquele barulhinho que elas fazem. Eu conheço um cara que também faz vídeos para o YouTube falando sobre obsessores. E ele diz que quando se tem uma TV e do nada ela faz esses estralos, quer dizer que um obsessor se chocou com o objeto do nosso mundo. Bom,
Nesse momento eu comecei. Então aqui. Nesse momento eu comecei a ficar gelada, pois eu pensava que essas coisas não poderiam acontecer comigo. Afinal, eu era apenas uma garota que queria conhecer o desconhecido. Depois de um tempo parada na cama e rezando para que tudo aquilo parasse, eu senti que eu conseguia me mover e saí ligando as luzes do quarto. Olhei para todos os lugares, me deitei na cama e fiquei mexendo no celular com a televisão ligada. E acabei dormindo assim. No outro dia, eu falei para minha mãe o que tinha acontecido e que eu estava tentando sair do corpo. Ela, na hora, brigou comigo e falou para que eu nunca mais fizesse aquilo. Depois de um tempo, eu pensei que estava tudo bem, mas depois de uns meses, eu comecei a ficar mal mesmo. Comecei a ter crises de ansiedade e não conseguia nem comer direito. Os meus pais me levaram para o hospital e nada melhorou. Uma psicóloga conversou comigo, mas também nada melhorou. Eu tenho certeza que quando eu tentei fazer essa projeção astral, eu chamei alguma coisa para perto de mim. Pois até hoje eu sinto uma coisa ruim. Eu não sei explicar direito, mas é uma sensação que prejudica a minha saúde e faz com que eu tenha as minhas crises de ansiedade. Por isso, pessoal, tomem muito cuidado quando forem fazer qualquer coisa que mexa com o sobrenatural, como podem ver com esse meu caso. Até hoje eu sinto medo, mas eu gostaria tanto de ter a sensação de viajar por aí, igual acontece na projeção astral. Bom, então ela estava... Porque quando você vai entrando nesse processo de relaxamento, seguir aquela voz, luz apagada, você vai se permitindo, como se você fosse abrindo a tua mente, permitindo que aquilo te influencie, ou até acaba sendo um lance de hipnose. Por isso o seu cérebro deve ter entrado nesse conflito de... meio quase, sabe quando você está dormindo e acorda, aquela paralisia, né? O cérebro meio que acordou, abriu os olhos, mas não acordou o corpo, não sei. Deve ter conseguido entrar nesse estágio que nem saiu do corpo, mas ficou meio preso, ficou no limbo ali, nem cá nem lá. E aí eu não sei se esses momentos ou esses... quando você tenta sair, você entra nesses estados psíquicos aí, você acaba abrindo uma portinha ou uma chance aí para o que tá em volta vir para cá também. Ficar te seguindo, será que ele sai do astral e fica ligado a você? Se alguém souber explicar, por favor, deixa aqui nos comentários, tá? Diz aí pra gente. Cuidado com tudo isso daí que você vê na internet, tá? Se você não tiver preparo, não tiver esse negócio de regressão guiada, você tentar fazer regressão por esses vídeos do YouTube, colocar essas frequências que ativam a pineal, todas essas coisas, muito cuidado. Acho que tudo isso, se você quer realmente buscar, primeiro estuda a respeito, pesquisa alguém falando isso, vai ler no livro e procura algum profissional que possa fazer isso, te ajudar num desdobramento, te ajudar com orientação, vai ler bastante sobre antes, né? Ou numa regressão, vai com um profissional, se alguma coisa acontecer, ele sabe lidar com aquilo, entendeu? Ele vai te colocar nesse estado, ele vai tirar você desse estágio, desse estado mental. Então, né, não sei. Realmente tem que se tomar cuidado. Próxima história. A Fada Negra. A Fada Negra, nomes trocados, é uma moça que nos conta. Estava na casa de uma amiga, que por acaso é minha vizinha. Eu estava em sua área de serviço e decidindo se eu pintaria o seu quarto ou não. Ela estava me pedindo isso. Quando de repente uma criatura voou à nossa volta. No começo eu achei que era um beija-flor, pela velocidade que suas asas batiam. Só que seu comportamento era distinto de um beija-flor. Aquilo voava a 1 palmo do chão. Eu achei estranho, mas achei mais estranho ainda quando a mesma pousou no mato, perto de um barracão ao fundo da casa. Eu e minha amiga, chamada Piedade, por curiosidade decidimos ir olhar o que era aquilo. Afinal, aquilo não parecia ser um beija-flor, muito menos um inseto. Chegamos perto de onde o animal pousou,
porém ele não se encontrava mais ali. Pedi para minha amiga pegar um pau qualquer ali que estava no chão, então ela pegou e me entregou. Comecei a mexer nos arbustos que estavam ali, porém tinha algumas madeiras ao lado do barracão. Então comecei a bater nas madeiras. E no primeiro toque nada aconteceu, porém no segundo o animal voou por trás de mim. Eu me virei gritando, apavorada. Foi assim, numa fração de segundo que eu pude ver, foi numa fração de segundo que eu pude ver perfeitamente o perfil dessa criatura. A sua silhueta era muito parecida com a de um ser humano, porém era toda preta, mas ela refletia a luz. Consegui ver perfeitamente suas mãos e pernas voando, mas a criatura estava de costas e não consegui ver o rosto. Eu só a vi voando através do muro para a casa ao lado. Quando olhei à procura da minha amiga, ela já estava na área de serviço novamente. Quando voltei para perto dela, ficamos criando teorias, só que era nítido que aquilo era uma fada. Foi então que a Piedade me falou sobre o seu canal e me disse para mandar esse relato. Estou atordoada com isso, espero que você possa me ajudar. Bom, existem vários relatos aí de pessoas que dizem que viram esses elementais, que viram as fadas, tem várias descrições, vários formatos, várias situações, cada um vê, tem gente que viu de um jeito, tem gente que viu de outro, né? Não tiro aí a possibilidade de você ter visto uma. A gente tem que pensar bem, será que realmente não foi algum tipo de mariposa que deu assim o relance de parecer que eram pernas e braços, mas na verdade eram partes das asas, ou sei lá, sabe? A gente tem que tirar todas as possibilidades para depois falar, não, tenho certeza que era algo que não é comum. Mas eu não duvido, não. E se viu, que legal, privilegiada você. Bom, próxima história. Minha avó veio avisar de quem eram as calcinhas. Vamos lá, é uma moça que nos conta. Nomes sempre trocados, ok? Minha vozinha Ariela faleceu no final de 2017, com seus 70 e poucos anos. Não sei a causa, pois a minha avó nunca tinha adoecido a ponto de levarem ela para o hospital, mas assim aconteceu. Foi e não voltou mais. Minha vozinha era um verdadeiro anjo. Eu e minha irmã Clarice morávamos com ela. Todo ano, durante o mês de janeiro, ela desenrolava as bandeirinhas para as festividades de São Breno na vila. De São Breno na vila, é isso? Pois ele é o padroeiro da nossa comunidade. E assim ela era. Ajudava quem podia, criou 9 filhos e 6 netos sozinha, pois o meu avô viajava muito, fingindo não ter filho para criar. Quando ela faleceu, a tia Thelma foi morar com a gente. O problema era que ela queria a casa só para ela. Minha mãe, de raiva, mandou nos buscar, eu e a Clarice. A tia Thelma falava assim, não, deixa as meninas aqui, elas são a alegria da casa. Mas, mesmo assim, nós viemos. Esses são detalhes para vocês entenderem que a minha avó fazia tudo o que podia por nós e era incapaz de matar uma mosca sequer. Pois bem, minha mãe, que vou chamar aqui de Alicia, presenteou a minha avó com um conjunto de calcinhas, que continha umas 3 calcinhas de senhora, sabe? Cor delicada, paninho fino, com rendinha assim, mas de senhora mesmo. E que ela só usava para ir nas missas e celebrações, ou quando saía para a cidade. Quando ela faleceu, a minha prima Simone e a minha tia Rafaela, mãe dela, e que estava com a barriga enorme de 8 meses na época, pegaram as calcinhas da vozinha. Um dia minha tia Rafaela, falando aleatoriamente, contou do sonho que teve na época com a avó Ariela. No sonho, minha avó falava o seguinte: devolve as calcinhas da Alicia, Rafaela, pois foi ela quem me deu. E dava muita bronca nela no sonho. Nessa hora, minha tia tomou um susto, pois quando acordou, a bendita da calcinha estava no joelho dela.
Acreditamos que a minha avó estava se sentindo tão culpada por elas terem pego para elas a calcinha e não ter devolvido para quem a presenteou, né, na cabeça da minha avó, talvez, que ela foi tentar pegar a calcinha de volta, achando que a minha mãe ia ficar triste, talvez. Então, tipo, ela tava arrancando, tipo, devolve a calcinha, arrancando, ela acordou com a calcinha no joelho, não tava vestida. Ela... Minha prima Simone e minha tia Rafaela, a mãe dela e que estava com a barriga. Pera aí, a Rafaela que estava usando porque ela estava grávida também. Ela estava com barrigão e ela pegou as calcinhas para ela. Só que o espírito da avó não gostou, não. Na cabeça dela não era justo, já que foi a fulana, né, que deu o presente para ela. A hora que ela faleceu, ela que tinha que pegar de volta as calcinhas. Olha só, preocupada com as calcinhas, tadinha. Bom, e aí ela devolveu? Eu devolveria de qualquer forma. Falei, estão aqui as calcinhas. Próxima história. O que era aquilo no muro? Um cão do inferno invisível? Uai, invisível? Bom, vamos ver o relato. É uma moça que nos conta. Deixa eu só ver se tá tudo certo com a gravação, gente. Tá. No ano de 2017, a minha irmã e eu viemos morar com a nossa mãe após o falecimento da nossa vozinha. Ah, é a mesma pessoa. É a mesma pessoa que está contando. É outro relato da mesma pessoa. Lá, no ano de 2017, minha irmã e eu viemos morar com a nossa mãe após o falecimento da nossa vozinha Ariela. Até então morávamos em um vilarejo. Na época eu tinha 14 anos e a minha irmã Clarice, 12 anos. Depois que a nossa vozinha faleceu, ficamos um tempo ainda morando lá com a nossa tia Thelma, que se mudou para cuidar da casa do meu avô, pai Esval. É isso? Meu avô pai Esval, pois o tínhamos como uma figura paterna, já que o nosso pai, o inseto, se mandou antes até da minha irmã Clarice nascer. Inseto. Em casa éramos eu, Clarice, minha mãe Alícia, meus primos Jasmina e Tobias, meus tios, o estressado e o engraçado, e a minha tia Estela. Pois bem, isso é para entenderem a nossa história, tá? Como era interior, era de se imaginar que não tinha internet. Porém, eu tinha uma tia evangélica, a tia Dara, que era professora e participava dos cultos quase toda noite. Ela era a única que tinha um roteador, mesmo a internet sendo daquelas que mais caía do que pegava. Nessa época eu tinha o primeiro celular de botão da marca Positivo, que o inseto, mão de vaca que era, comprou pior para mim. Logo deixei de lado, pois parou de funcionar e com o tempo me desfiz dele. O meu segundo celular foi a minha prima Jasmina que me emprestou por uns meses, um que ela tinha lá. Era um LG quadrado de cor rosé gold, antigão. Aí eu instalei o WhatsApp e Facebook. E como é de se imaginar, dar um celular para um adolescente de 14 anos na época é pedir para ele não soltar nem para tomar banho. Pois sim, eu andava com o meu tijolinho para todos os lados. Na noite do acontecido, não me lembro muito do dia, pois não dei muita bola para o que eu presenciei. Pois eu achei que era loucura. E só agora, anos depois, com alguns relatos sobre cão do inferno e encostos, foi que vim me tocar. Nessa noite, eu me lembro que estava na pracinha da vila por volta das 7 horas da noite. Tinha um pouco de movimento, pois a minha prima Jasmina e umas amigas estavam organizando um jogo de futebol na arena, que era numa quadra de areia. E elas me convidaram e insistiram muito, mas eu sendo bem ruim de bola, elas me convidaram. Porém, eu não fui, pois eu já estava de banho tomado, queria mexer no meu tijolinho. Além disso, eu sabia que a minha tia Estela, se ouvisse a nossa voz lá de casa jogando bola, ela ia gastar toda a água do balde só para dar uma lição na gente. Minha prima que enfrentava mesmo. Bom, ela foi jogar e eu fiquei na pracinha, até que me veio a ideia de ir na minha tia Dara para entrar no Facebook e conversar no WhatsApp com os amigos. E eu fui. Fui pelo caminho mais curto, as quadras de futsal, a arena e a pracinha. Fui pelo caminho mais curto. As quadras de futsal, a arena e a pracinha ficam na rua principal do vilarejo.
E além dessa rua, tem mais duas: a rua de trás e a da Baixada. Minha tia Dara morava na de trás, em frente à escola. A escola era de costas para as quadras e rua principal, tendo a frente para a rua de trás. Eu teria que ir pelo lado da escola e assim chegaria mais rápido em frente ao portão da minha tia Dara. Pois bem, fui indo até que parei automaticamente, pois já estava conectado o Wi-Fi no meu celular. Eu então olhei as notificações bem no meio do caminho mesmo e do nada eu ouço uns rosnados. Sim, rosnados, que não eram de cachorro comum. Minha perna paralisou e veio um frio no corpo junto com a voz: não olhe e corra. Veio uma voz assim. Sabe a hora que a gente fica meio que sem juízo? Pois foi assim que eu fiquei. E olhei. Olhei para todos os lados e não tinha cachorro nenhum. E não tinha cachorro nenhum pelo caminho, ou mesmo longe dali. Olhei para o muro e tive a certeza de que não vinha de dentro da escola, e sim de cima do muro, bem em cima de mim. Parecia que aquilo ia pular em cima de mim, rosnando como um monstro, um cão, porém não era normal. E estava bem em cima do muro, apesar de ser invisível, sentia que estava lá. Eu corri imediatamente para o portão da minha tia, bem em frente à escola. Gente, eu tô arrepiada agora só de contar, isso me dá calafrios. Quando cheguei no portão, o portão estava trancado na corrente e no cadeado, pois ela tinha ido pro culto e não tinha ninguém lá. Pensa num dia que eu corri como uma louca. Dei a volta pelo caminho mais longo, mas não voltei por lá. Contei para Jasmina e ela riu, dizendo que acreditava em mim, mas que aconteceu porque eu não fui jogar com elas. Pode parecer besteira ouvir rosnados, mas eu juro que não era um cachorro normal. Hoje eu penso que se foi algum espírito ou cão invisível em cima do muro, foi talvez para me dar uma boa lição, para eu não andar desatenta por aí. E ainda me livrou do trauma de tê-lo visto, pois eu acho que eu desmaiaria de horror se visse realmente o que estava ali. Todos os vigias diziam que nessa escola tinha diversas visagens. A própria diretora já tinha visto. Lá pelas 6 da tarde, um rapaz em uma das entradas das salas. Ela viu, a diretora viu, por volta das 6 da tarde, um rapaz em uma das entradas das salas. Bom, e um dos vigias viu uma mulher loira entrando no banheiro à noite. A loira do banheiro, gente! Mais recentemente, o novo vigia da escola saiu um pouco mais tarde e foi jantar na casa da mãe dele. Ele disse que assim que saiu e passou pelo lado da quadra de arena, onde tem 2 grandes jambeiros, ele sentiu os cachorros que estavam com ele avançarem em algo. Diz que continuou quieto e andou, mas os cães, como uma matilha, avançaram em algo invisível atrás dele. Então ele, horrorizado e temendo pelo que fosse, saiu correndo e abriu o portão da escola rapidamente e se trancou, ficando observando lá de dentro. Os cachorros ainda pela rua latindo muito. Eles pararam bem em frente ao portão da escola, avançando em algo invisível novamente aos olhos dele. Ele se trancou em uma das salas, abriu a Bíblia digital no celular e rezou até dormir. Rezou o Salmo 21. Salmo 21. Hoje eu passo nesse caminho só durante o dia, que eu não sou besta, né? Então tem alguma coisa nessa escola, é isso? O negócio é com a escola, com a redondeza ali da escola, é isso? Bom, não sei se foi para assustar ou não, né? O cão ali. Não sei se era um cão, né? Era um rosnado, vai saber o que era. Bom, pessoal, eu encerro por aqui esta coletânea de relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!